volta com você que acompanha o LAC Concursos. Eu sou o professor Edenilson Moraes e estamos juntos na condução deste curso de História de Pernambuco, curso este que visa a sua preparação, a sua qualificação, para que você fique muito competitivo e consiga um grande desempenho no dia da sua prova. Olha só o tema sensacional que a gente vai estudar na aula de hoje. A herança afrodescendente em Pernambuco. Aliás, eu gostaria inclusive de fazer um elogio à banca, porque os temas elencados são essenciais. São muito relevantes e nos fascinam, nos incentivam a pesquisar, a estudar de maneira aprofundada para trazer aulas contextualizadas que realmente possam potencializar os seus estudos. Isso é bom demais. O conteúdo de História de Pernambuco deste edital é sensacional, maravilhoso, um dos melhores que eu já trabalhei até hoje, pessoal, sem dúvida alguma. Eu me motivei muito ao fazer essas intensas pesquisas, passei mais de 6 meses estudando um monte de livro, buscando em vários artigos científicos, dissertações de mestrado, teses de doutorado, para ficar um pouco mais bem preparado para trazer aulas de qualidade, aulas que possam ser impactantes e que venham a contribuir de maneira significativa para a sua aprovação. E este é um tema que eu tenho um carinho todo especial, porque afinal de contas, este tema está diretamente relacionado com a aprovação da Lei 10.639 de 2003, que torna obrigatório o ensino de história e cultura da África e dos afro-brasileiros em todas as escolas de educação básica, sejam escolas públicas ou instituições privadas, porque é uma forma de acertarmos as contas com o nosso passado. Afinal de contas, a escravidão foi uma das maiores cicatrizes brasileiras que deixam suas marcas até os dias de hoje. E, inegavelmente, nós tivemos uma contribuição efetiva dos afro-brasileiros no processo de constituição da população brasileira e de sua cultura. Então, nada melhor do que estudarmos a herança afrodescendente em Pernambuco, seja através das práticas culturais, as danças, a música, o folclore, o artesanato, a religiosidade que é tão rica. Esse é um assunto fantástico, um assunto maravilhoso que você deve estudar com todo carinho, com determinação, com foco. Então, vem comigo que a gente vai analisar todas essas características da contribuição da herança afrodescendente em Pernambuco. Eu começo a aula de hoje com uma citação de Michael Jordan. Eu posso aceitar o fracasso. Todo mundo falha em alguma coisa, mas eu não posso aceitar não tentar. Então, olha só que recado legal que eu deixo para vocês. O processo de aprendizagem, o processo de preparação para um concurso público é muito árduo, é muito difícil. Você tem que superar uma série de dificuldades, mas isso não é motivo para você desistir. Não desista. Desistir é para os fracos, e você não é fraco. Você foi talhado para o sucesso, você é um dos escolhidos. Tenha a convicção disso. Você vai conseguir a sua aprovação. Se você estudar com foco, com determinação, com disciplina, se você acompanhar nossas aulas, se você estudar os PDFs, se você realizar as questões, eu deixei quase 100 questões para que você possa concretizar a sua aprendizagem, consolidar a sua aprendizagem histórica significativa e chegar no dia da prova, meu amigo, muito bem preparado. Você vai ser o grande guerreiro e estará talhado para a vitória.
Vamos nessa então, pessoal. Vamos começar falando sobre a cultura afrodescendente em Pernambuco, que é um grande símbolo da herança cultural pernambucana. Afinal de contas, nós sabemos muito bem, porque já comentamos isso em aulas anteriores, e você assistiu essas aulas anteriores, e você fez anotações no seu caderno, e você está acompanhando direitinho o desenrolar desse curso. Você percebeu que Pernambuco foi uma das principais portas de entrada de africanos escravizados no Brasil. No Brasil e nas Américas, né? O terceiro maior porto de entrada de africanos escravizados no Brasil foi em Pernambuco. A quarta porta de entrada de africanos nas Américas foi Pernambuco. Então, o contingente de africanos que acabou sendo assimilada na sociedade pernambucana é expressiva. E essa sociedade que aqui chegou na condição de escravizada resistiu de inúmeras formas, promoveu inúmeras formas de resistência, principalmente visando manter a sua identidade cultural, resistiu de várias maneiras e, mais do que isso, contribuiu significativamente para a formação da cultura brasileira, adotando inúmeras estratégias de preservação cultural. Nós podemos citar, a título de exemplo, o sincretismo religioso, uma forma importantíssima para a manutenção da identidade cultural africana aqui no Brasil. Mesmo diante da proibição, diante da imposição do catolicismo, existiam formas de estratégias de se manter essa identidade cultural, que foram importantíssimas e vêm trazer consequências, trazer repercussões até os dias de hoje, com influências marcantes nas músicas, nas danças, nas tradições e também na religiosidade de matriz africana em Pernambuco, que passou por processos culturais extremamente dinâmicos. Ao longo do processo histórico de formação do povo brasileiro, seja lá na época do período colonial e do período imperial, que foram justamente os períodos de vigência da escravidão, naquela época, diversas estratégias de luta do povo negro foram implementadas. E no pós-abolição, porque afinal de contas, o projeto de abolição no Brasil, consolidado lá no 13 de maio de 1888, quando a princesa Isabel assinou a Lei Áurea, esse processo de abolição não foi seguido de um projeto de inserção, de inclusão dos indivíduos que agora eram libertos e que agora eram cidadãos do Império Brasileiro e posteriormente da República Nascente, para que eles tivessem condições de atuar de maneira efetiva, de maneira protagonista na sociedade brasileira. Nós temos essa dívida para com os nossos irmãos. Então, nada melhor do que estudarmos esse tema. Afinal de contas, nós tivemos ao longo das primeiras décadas do período republicano, ao longo de boa parte do século XX, para sermos mais exatos, intensas lutas do movimento negro no sentido de se valorizar a identidade cultural de origem africana, no sentido de se combater práticas terríveis de preconceito racial, porque afinal de contas o Brasil é um país em que vigorou o preconceito racial, que só na Constituição Federal de 1988 é que o racismo foi finalmente colocado como crime inafiançável e imprescritível. Então é um processo de luta intenso, é todo um processo histórico de mobilização, de formação de associações
para a defesa dos processos culturais de origem africana que muitas vezes eram menosprezados, marginalizados, vistos como cultura menor, como se cultura pudesse ser medida, né? Não existe cultura melhor ou cultura pior. As culturas são apenas diferentes, mas são expressões culturais, são dignas de serem estudadas, de serem respeitadas. E esse é um processo cultural extremamente dinâmico. Na herança africana, ela foi trazida pelos negros escravizados. Desde lá, o século XVI, até o fim do tráfico negreiro, em meados do século XIX, então a gente tem a vinda de variadas etnias de africanos na condição de escravizados. São milhões de indivíduos que vêm para o Brasil. Vêm para o Brasil já portadores de sua cultura própria, falando o seu dialeto, tendo suas expressões religiosas, e vêm na condição de escravizados. E eles vão implementar diversas formas de resistência. Várias formas de resistência foram vistas ao longo do período de vigência da escravidão. A gente viu em aulas anteriores fugas individuais e coletivas, queima de plantações, assassinatos de feitores, formação de quilombos, práticas de religiões de matriz africana, aborto, banzo, suicídio e negociações com os senhores, mostrando desde o início do período colonial, durante todo o período de vigência da escravidão no Brasil, que se estendeu até finais do século XIX, várias formas de resistência. E essa resistência contribuiu também para a preservação dessa identidade cultural. Mesmo no pós-abolição, os negros continuaram sendo vistos como marginais, como excluídos no processo. Eles não foram, de imediato, incluídos como cidadãos na sua plenitude, na plena acepção da palavra. Não foi assim, foi um processo longo de reconhecimento. Não é à toa que aconteceram a formação de vários movimentos negros ao longo do século XX, né? A Frente Negra, por exemplo, que inclusive foi colocada na ilegalidade durante o Estado Novo de Vargas. Várias instituições na defesa dos interesses dos negros brasileiros, na defesa da valorização da cultura afro-brasileira. Então, são diversas formas de resistência, tanto durante o período da escravidão, quanto durante o período posterior à abolição da escravatura. Veja, por exemplo, a capoeira. A capoeira, que é uma expressão de origem negra, durante um certo tempo na história do Brasil, foi vista como algo ligado à marginalidade, ligada ao banditismo, sendo inclusive coibida pelas forças policiais. Foi só no governo de Getúlio Vargas que a capoeira acabou sendo tornada um patrimônio histórico brasileiro. E hoje é patrimônio histórico da humanidade. Veja, mas se não houvesse luta, se não houvesse formas de resistência, de valorização, isso poderia ter morrido, isso poderia ser esquecido, porque a cultura, ela é transmitida muitas vezes pela oralidade ou pela tradição ou pela própria prática. A prática garante que gerações futuras tenham conhecimento dessa expressão cultural. A memória ancestral do povo negro no Brasil é valorizada. Então essa aula é muito importante porque é uma aula aí, pessoal, que mostra a pluralidade cultural na formação do povo brasileiro. Nós tivemos várias matizes
de contribuição. Nós temos a contribuição do colonizador branco, o português, nós temos a contribuição do indígena, o habitante nativo do Brasil, temos a contribuição dos milhões de africanos das mais variadas etnias que vieram para o nosso país, tivemos a contribuição dos imigrantes que para cá vieram na condição de trabalhadores assalariados, enfim, o Brasil é um país multiétnico. Nós temos que reconhecer isso. O Brasil apresenta uma intensa pluralidade cultural. Em relação às manifestações culturais afro-brasileiras, nós temos várias matrizes africanas. Vieram para cá milhões de africanos de variadas etnias que contribuíram na formação da cultura brasileira. Então, quando nós falamos sobre uma herança cultural afro-brasileira, nós estamos promovendo uma valorização da própria cultura do Brasil, mostrando o seu caráter multiétnico, o seu caráter plural. E isso garante, inclusive, pessoal, a autoestima dos homens e mulheres negros no Brasil. Perceba, por exemplo, que durante muito tempo, na história do Brasil, quando a gente estudava na escola, só se falava dos negros durante o período de vigência da escravidão. Estudava que os negros foram fundamentais nas mais variadas atividades econômicas desempenhadas no Brasil, como no cultivo de cana-de-açúcar, de algodão, de tabaco, na mineração, no cultivo de café. Mas chegava a época da abolição, era como se desaparecessem completamente os negros no Brasil. Como se os negros tivessem sido abduzidos, sumido no mapa aí os negros, pessoal. Nada disso. A população negra que é expressiva, a população que é maioria na população brasileira, ela continua tendo protagonismo, ela continua tendo importância, ela contribui em vários campos do conhecimento, ela contribui significativamente na formação da cultura brasileira. É preciso se fazer essa valorização, pessoal. E quando eu digo em valorizar a cultura afro-brasileira, eu não estou me referindo apenas ao dia 13 de maio, da abolição da escravatura no Brasil, e o dia 20 de novembro, dia da consciência negra no Brasil. Deveria ser feito ao longo do ano todo, mostrando o caráter plural do Brasil, que nós somos um país multiétnico. Nós temos que superar esses problemas que advêm da herança cultural de nossa colonização. Nós temos necessariamente que acertar as nossas contas com o passado. Então, valorizando essas manifestações culturais, nós estamos contribuindo para a inclusão e a igualdade de todos por meio da cultura. Então, quando nós valorizamos as expressões culturais de origem africana como importantes formas de manifestações culturais brasileiras, nós estamos aí promovendo a inclusão, a igualdade. Então fala, o Brasil teve a contribuição, a herança cultural dos portugueses, que nós podemos verificar, entre outras coisas, na língua que nós falamos, no nosso idioma pátrio, a língua portuguesa, nós podemos verificar na religiosidade, no catolicismo, nós podemos verificar em várias práticas, nós temos contribuições indígenas na alimentação. 20.000 palavras que nós utilizamos na língua portuguesa são de origem indígena, mas nós temos também a contribuição dos indivíduos negros que para cá vieram. Também temos muitas palavras de origem africana, tem uma contribuição imensa na culinária, vários ritmos brasileiros têm total influência africana,
uma série de instrumentos musicais, artesanato, enfim, uma grande contribuição. E isso verdadeiramente deve ser valorizada, até como forma de superação do preconceito que foi histórico no Brasil. Nós temos o folclore, pessoal, que o folclore, você sabe muito bem, o folclore é o conjunto das manifestações espirituais, materiais e culturais do povo, não é? O folclore é de origem popular. O folclore é um conjunto de tradições, de lendas, de religiosidade, de contos, artesanato, todas essas práticas que são transmitidas através da oralidade ou até mesmo da prática de geração em geração. Então, se várias práticas que são do tempo da colônia no Brasil ou do período imperial no Brasil chegaram até nós porque foram transmitidos de pai para filho, de geração em geração, ou tivemos a prática preservada, fazendo com que isso esteja no DNA cultural brasileiro, na nossa própria identidade cultural. As tradições, as festas, as danças, as lendas, as músicas populares, tudo isso fazendo parte da chamada cultura popular. E na cultura, nós temos a cultura material e a cultura imaterial. Na cultura material, olha só, nós temos exemplos aqui muito importantes, pessoal. Começamos com a cultura imaterial. A cultura imaterial por exemplo, são coisas que não são tangíveis. Ou seja, você não vai pegar, né? Danças, músicas, modos de fazer, religiosidade, tudo isso é cultura imaterial. Aqui, ó, o exemplo está aqui no quadro. Danças, contos, lendas, religiões, superstições, essas são exemplos de cultura imaterial no Brasil. Em relação à origem africana, nós podemos citar a dança do coco, o frevo pernambucano, a dança de Moçambique, o maracatu, a própria capoeira, são exemplos aí da cultura imaterial de origem africana, de origem afrodescendente no Brasil. Na cultura material, por exemplo, nós podemos citar o artesanato de origem africana, a fabricação de utensílios de cozinha, como, por exemplo, as panelas de barro, as colheres de pau, utilizadas pelas cozinheiras escravizadas, aquelas que trabalhavam, eram escravas domésticas, trabalhavam na cozinha da casa grande, e vão trazer seus conhecimentos culinários, suas técnicas, foram assimiladas naquele contexto histórico. Os instrumentos musicais também de origem africana, aqui na imagem nós temos alguns, tais como o afoxé, o atabaque, o agogô, o berimbau, birimba, birimba, birimbau, 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 birimba, birimba, birimbau, da capoeira o birimbau, pessoal, além do cachixi. Na culinária, nós também temos uma série de contribuições afro-brasileiras e uma grande influência africana na alimentação brasileira. Isso é muito importante de ser ressaltado. Então, eu falei para vocês aí, ó, que muitas negras escravizadas foram trabalhar nas cozinhas das casagrandes. E aí elas vão contribuir com seus conhecimentos, com seus dotes culinários, trazendo uma série de pratos que vão ser inseridos a partir de então na culinária brasileira e uma série de técnicas também, técnicas de cozinhar. Então nós temos alguns pratos importantes como o acarajé,
o vatapá, o munguzá, o quibebe, a farofa. Olha só, tudo isso aí de influência africana, pessoal. Influência africana. Então nós temos, por exemplo, aí, ó, você se lembra da nossa aula sobre a escravidão? E o cotidiano da escravidão e as formas de resistência, nós falamos que existiam os chamados negros de ganho. Entre os negros de ganho estavam aquelas mulheres que vendiam quitutes, que vendiam produtos alimentícios, produtos da culinária de origem africana, como o carajé, o vatapá, o munguzá, eram chamados negras de ganho. Chamadas negras de ganho, trabalhavam nas ruas das vilas e cidades no Brasil durante os períodos colonial e imperial. Olha, isso chegou à nossa cultura atual, isso faz parte da nossa identidade cultural atual. Olha quanto prato gostoso aqui, pessoal. Acarajé, vatapá, munguzá, quibebe, farofa, cuscuz. Cara, deu até água na boca, hein? Essa aula aqui, vou falar para você, hein? Várias técnicas de preparo e várias técnicas de tempero foram utilizadas por essas cozinheiras negras e acabaram sendo assimiladas na culinária brasileira. A utilização, por exemplo, do azeite de dendê, do leite de coco, da pimenta. Olha quanta contribuição importante feita pelas afro-brasileiras. Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Lac. Inicialmente eu peço desculpa para vocês porque interrompi os seus estudos, mas estou aqui para dar um recado muito rápido, muito breve, falar um pouquinho sobre esse projeto da La Concurso de socialização do conhecimento. Nós disponibilizamos essa playlist integralmente organizada aqui no YouTube, de História de Pernambuco. E nós estamos oferecendo para o aluno o seguinte: professor, eu quero um material de apoio da aula. Tem um link aqui embaixo, você clica nesse link, esse link você vai ser direcionado lá para o nosso site La Concurso, lá tem uma isolada de história, né? De história de Pernambuco, do professor Edenilson, né? Do nosso querido professor Edenilson, e nós estamos fazendo uma cobrança simbólica por esse material. Apenas R$ 9,90. Professor, mas para que tudo isso? Até para conseguir manter toda essa estrutura de conhecimento aqui da La Concurso. Tá bom, pessoal? Vamos lá, contribua, ajude aí a gente construir aí um site aí de concursos, um canal no YouTube, né, de concurso público aí, de material de qualidade, de forma gratuita. Beleza? Forte abraço, fique com Deus, tchau, tchau. E outro aspecto também muito importante diz respeito à religiosidade de origem africana, as famosas religiões de matriz africana. Nós vimos nesta aula de hoje que uma das formas de resistência da preservação da identidade cultural desses povos foi a religiosidade. As religiões de matriz africana é um ponto fundamental na preservação de sua cultura. Inclusive, o sincretismo religioso para a preservação dessa cultura. Mesmo diante da necessidade da imposição do catolicismo, porque o negro era batizado e era obrigado a se converter ao catolicismo, sendo obrigado, inclusive, a frequentar a igreja, a capela do engenho. Porém, eles queriam manter a sua identidade cultural, os seus cultos das entidades ancestrais, não é mesmo? Os espíritos que eles cultuavam. Então, a forma escolhida foi justamente promover esse sincretismo religioso que nós percebemos nas práticas da Umbanda e do Candomblé. E interessante ressaltar, pessoal, que a Constituição Federal, promulgada em 5 de outubro de 1988, a chamada Constituição Cidadã, garante o direito de exercício de culto religioso no Brasil. Então, nenhuma forma de expressão de religiosidade
pode sofrer nenhum tipo de preconceito ou discriminação. Isso está garantido na Constituição Federal. Agora, será que isso acontece na prática? Será que não existem mecanismos de preconceito, práticas discriminatórias em relação a essas religiões de matriz africana no Brasil? Infelizmente, ainda existem práticas condenáveis, principalmente em relação a algumas igrejas neopentecostais que criticam as religiões de matriz africana, associando essas práticas à bruxaria, à feitiçaria, chamada magia negra. Isso é intolerância religiosa. Isso é ferir cláusulas pétreas da Constituição brasileira. Está lá como cláusulas pétreas da Constituição de 1988, na defesa do livre exercício de cultos religiosos no Brasil, sejam eles quais forem. É direito. Nós temos liberdade de culto no Brasil. O que nós não temos, infelizmente, é tolerância. Ainda existe muita intolerância em relação até às religiões de matriz africana. Muito bem, pessoal, agora vamos consolidar o nosso processo de aprendizagem histórica significativa, realizando algumas questões relativas à herança afro-brasileira, à herança africana na cultura pernambucana. Olha só a questão padrão e a UPE-NET, concurso da Polícia Militar de Pernambuco, realizado no ano de 2016, trouxe uma questão que versava sobre essa temática. Vamos a ela. Leia os textos a seguir. Texto 1. A cultura afrodescendente tem sido muitas vezes reificada, apresentada como um repertório inerte de tradições, como se não estivesse enraizada em processos culturais dinâmicos e em ambientes sociais desiguais. Esta é uma citação, um fragmento retirado da obra Cultura Afrodescendente no Recife, Maracatus, Valentes e Catimbós. Então fala que a cultura afrodescendente, pessoal, ela tem sido muitas vezes reificada, né? Dado uma outra significação, ela tem sido ressignificada, apresentando-se como um repertório inerte, parado de tradição. Não, a cultura não é parada, a cultura ela está em constante processo de transição. A cultura não é estanque. A cultura, com o passar do tempo, de geração em geração, ela vai sofrendo modificações. É por isso que a cultura é dinâmica. É isso que o fragmento está falando. Texto 2, vamos lá. A cultura e o folclore são meus, mas os livros foi você quem escreveu. Perseguidos, sem direito nem escolas, como podiam registrar as suas glórias? Nossa memória foi contada por vocês e é julgada verdadeira como a própria lei. Por isso, temos registrado em toda a história uma mísera parte de nossas vitórias. Por isso, não temos sopa na colher, e sim anjinhos para dizer que o lado mal é o candomblé. Então, olha só, essa é a outra parte, da questão, o texto número 2, que fala sobre cultura e folclore de origem afrodescendente, pessoal. Dizendo aí que os livros, quem escreveu não foram os afrodescendentes. Quem escreveu foram os brancos, muitas vezes colocando essas expressões culturais como pejorativas, como inferiores. Olha só, colocando inclusive aqui, ó, o candomblé
como o lado mal da história. Foi o que eu falei, colocando como bruxaria, como feitiçaria, magia negra, algo diabólico. Não é nada disso, é uma expressão cultural fundamental para se compreender a própria pluralidade de nossa nação. Com base nos textos, analise aspectos das manifestações culturais afro-brasileiras em Pernambuco e assinale a alternativa correta. Alternativa A. O livre exercício dos cultos religiosos, bem como a proteção dos locais onde são realizados, garantidos pela Constituição de 1988, foram decisivos para que não houvesse nos últimos anos casos de intolerância religiosa em Pernambuco. Infelizmente, essa afirmação está incorreta, pessoal. Apesar de termos na nossa Carta Magna, redigida lá na Constituição de 1988, o direito ao exercício de culto religioso, bem como a proteção dos locais onde são realizados, infelizmente, ainda continuamos assistindo a vários exemplos de intolerância religiosa, cara, infelizmente. Imagina eu como professor de história, se eu chegar na escola e falar, pessoal, vamos ter uma aula hoje sobre mitologia grega, vamos falar de Zeus, de Apolo, vamos falar de Dionísio, vamos falar de Afrodite e tudo mais. O pessoal, que beleza, vamos falar de uma aula legal. Se eu chegar e falar, pessoal, vamos falar hoje, nossa aula é sobre mitologia nórdica, vamos falar do deus Odin, vamos falar de Thor, o deus do trovão, a galera vai ficar entusiasmada. Mas se eu chegar e falar, pessoal, hoje a nossa aula é sobre mitologias e tradições africanas. Vamos falar de Oxóssi, vamos falar de Ogum, vamos falar de Iansã, vamos falar de Exum. A galera vai falar, vixe Maria, o professor é macumbeiro. Pessoal, há ainda uma intolerância em relação a essas práticas religiosas de tradição africana, mas a lei já permite o livre exercício desses cultos e a proteção dos locais onde são realizados. Por exemplo, em relação às religiões de matriz africana, os terreiros, não é isso? Mas infelizmente aí tem uma galera aí que parece que não tem mentalidade, não sabe conviver com a diversidade e tem práticas de intolerância, infelizmente. Então essa alternativa A está incorreta. Letra B. A permanência da cultura afro-brasileira em Pernambuco demonstra que os afrodescendentes, após a abolição da escravatura, tiveram suas condições sociais alteradas, sendo reconhecidos e respeitados pelo Estado brasileiro, bem como por sua sociedade. Infelizmente, isso não aconteceu. Essa também é uma afirmação incorreta, pessoal, porque quando da abolição da escravatura em 1888, os 800 mil cativos que foram libertados e os mais de 5 milhões de indivíduos negros foram simplesmente lançados na sarjeta, colocados na rua da amargura. O Estado não criou nenhum mecanismo de proteção, nenhum mecanismo para inserção deste indivíduo negro na sociedade brasileira. Não foram criados programas para qualificação profissional, para a educação desses povos. Por isso que nós temos essa dívida que aos poucos está sendo paga com a adoção de ações afirmativas, como, por exemplo, a adoção do regime de cotas nas universidades públicas e nos concursos públicos. Percebeu? Então a letra B também está incorreta. Letra C.
Embora muito praticada em Pernambuco nos tempos de hoje, a capoeira só chegou a esse estado graças ao desenvolvimento da capoeira regional e da capoeira de Angola, na Bahia. Negativo, meu nobre. Desde o período da vigência da escravatura no Brasil, nós já tivemos a manifestação da capoeira em Pernambuco. Era um dos mecanismos de resistência da população escravizada. Letra D. A herança cultural afrodescendente em Pernambuco, como o maracatu, são verdadeiras reproduções dos costumes africanos. No caso, o maracatu era a antiga coroação dos reis e rainhas do Congo. Nada disso, pessoal. Aqui se refere à dança do Congo, ao congado. Na verdade, a cultura, como falou o texto 1, ela não é estanque, ela não é inerte, não está parada. A cultura passa por processos de modificação causada por diferentes agentes históricos. A cultura é transformada a cada dia. E letra E, a permanência da herança cultural afrodescendente no estado de Pernambuco só foi possível devido às táticas estabelecidas pelos sujeitos históricos, no caso, os negros, que partilhavam e partilham esses códigos culturais, constituindo-se em uma atitude de resistência em defesa da identidade e do respeito à diversidade cultural. Pronto, maravilhoso, essa é a alternativa correta. Letra E, pessoal, é dessa maneira, é pela resistência, é pela montagem de movimentos em defesa da cultura de origem africana no Brasil, da herança afrodescendente. É isso, ligado ao respeito à identidade cultural, ao respeito também à nossa própria diversidade cultural. Eu estou batendo na tecla a aula inteira que o Brasil é um país que apresenta pluralidade cultural. E essa pluralidade cultural necessariamente precisa ser respeitada. Vamos para a questão número 2, uma questão aí padrão IAUPE, UPE-NET. Você está ligado que a gente está se preparando, focado em cima dessa banca para chegar no dia da prova e, olha, destrinchar. Nosso objetivo aqui é gabarito. A gente quer acertar as 10 questões que vão cair na sua prova. Você pode ter certeza que aqui no LAC Concurso você vai ter uma preparação focada, uma preparação fundamental para turbinar os seus estudos. Quando chegar no dia da prova, você vai ler as questões, você vai até abrir um sorrisão e falar: puxa vida, tio Ed falou sobre isso no dia da prova. Você vai lembrar que eu falei ao longo do nosso curso. Olha só. Texto 1. Frevo ganha título de Patrimônio Cultural Imaterial da Humanidade na Unesco. É o título da matéria. Vamos até circular isso aqui, ó. Frevo ganha título de Patrimônio Cultural Imaterial da Humanidade da Unesco. O frevo, ritmo musical e de dança do carnaval pernambucano, ganhou o título de Patrimônio Cultural Imaterial da Humanidade, concedido pela Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e a Cultura, Unesco. Dentre as razões para a escolha estão as cadeias de sociabilidade e diálogo originárias dessa dança, gerada por jovens e que implicam formas criativas
de interagir na dinâmica social e em suas releituras consequentes, como, por exemplo, o uso da arte do frevo em peças de teatro e na dança moderna. Além disso, o ritmo contribui para o respeito à diversidade cultural e à criatividade humana por ser formado pela mistura música, dança, capoeira, artesanato, entre outros. O frevo surgiu no final do século XIX em Olinda e Recife, como uma forma de expressão popular nessas cidades. Desde 2007, tem o título de Patrimônio Cultural Imaterial Brasileiro e em 2012 tornou-se Patrimônio Cultural Imaterial da Humanidade, concedido esse prêmio, esse título, pela Unesco. A proposta de inscrição na Unesco do ritmo, único candidato brasileiro na seleção, foi realizada pelo Ministério da Cultura e pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, IFAM. Outras 35 candidaturas foram feitas para ingressar na lista de patrimônio, como o canto budista de Ladakh, na Índia, o trançado tradicional de chapéus de palha do Equador e a luteria tradicional de violinos em Cremona, na Itália. Segundo a Unesco, o patrimônio cultural imaterial refere-se a práticas e expressões transmitidas de geração em geração, tais como tradições orais, artes performáticas, práticas sociais, rituais e eventos festivos. Esse é o texto número 1. O texto número 2 nos apresenta uma ilustração mostrando o frevo no Recife. Olha só o casal dançando frevo aí, ó, dançando vassourinha, né? É o frevo pernambucano. Com base nos textos, analise aspectos da manifestação cultural do frevo em Pernambuco e assinale a alternativa correta. Letra A. Os dois textos fazem referência ao caráter alegre do povo brasileiro através de seus sentimentos de cordialidade, reciprocidade e musicalidade. Não é isso que foi falado, não é isso que nós percebemos nos dois textos. O primeiro texto está falando sobre o frevo ter conseguido se tornar patrimônio cultural imaterial da humanidade pela Unesco em 2012. E o outro está falando está mostrando uma expressão, um desenho sobre a dança do frevo. Alternativa B. No texto 1, o trecho que apresenta a informação principal é: o frevo surgiu no final do século XIX em Olinda e Recife. Essa é a informação principal do texto 1, pessoal. Fazendo uma interpretação desse texto, esta é a principal informação contida? Não. A principal informação contida é a de que o frevo conseguiu se tornar patrimônio cultural imaterial da humanidade. Título este concedido pela Unesco. Letra C. De acordo com o texto 1, uma das razões pela qual o frevo conquistou o título de patrimônio cultural da humanidade foi o fato dele ter sido o único candidato brasileiro na seleção. Olha só, nessa seleção aí, que foi enviada para a Unesco pelo Ministério da Cultura e pelo IFAM, só tinha o frevo. Por causa disso que o frevo ganhou? Não é essa a razão principal, não.
Letra D, o frevo foi a única manifestação cultural a apresentar sua candidatura para ingressar na lista de patrimônio imaterial da humanidade em 2012. Não, você viu que foram vários candidatos, mais de 30 candidaturas, e quem ganhou foi o frevo. E a alternativa E, de acordo com o texto 1, uma das razões pela qual o frevo conquistou o título de Patrimônio Cultural Imaterial da Humanidade, concedido pela Unesco, foi o de possibilitar cadeias de interação social. Bacana, essa é a alternativa correta. Percebeu que era uma questão simplesmente de interpretação de texto, era só ler o texto com atenção, um texto bastante longo, é verdade, mas que se você prestasse a devida atenção, não teria problemas maiores para encontrar a alternativa correta. Próxima questão. A capoeira pode ser vista da mesma forma que as irmandades religiosas e as reuniões em batuques, como um espaço construído por escravos libertos, africanos e crioulos, para encontros e afirmação de apoio e de solidariedade entre os membros de um mesmo grupo. Esses grupos distintos de capoeiras eram conhecidos por maltas. Eram verdadeiras organizações, marcadas por hierarquias, rituais e símbolos específicos. E os assobios marcavam o movimento dos componentes do grupo, a hora para atacar e o momento de retirada, além de alertarem para o perigo quando da chegada de inimigos ou policiais. Fragmento extraído da obra História e Cultura Afro-Brasileira, Regiane de Matos. De acordo com a autora, dentre as diversas possibilidades de análise, a capoeira pode ser estudada nas aulas de história como sendo um exemplo de, vamos ver, alternativa A, superioridade cultural da etnia dos Hausa. Letra B, uma cultura subdesenvolvida que sobreviveu aos dias atuais. Letra C, reprodução das desigualdades sociais e culturais. Letra D, legitimação da estrutura social racista. Ou letra E, resistência e oposição ao sistema escravista. É claro que a capoeira era uma das formas de resistência, uma das formas de luta contra o regime escravocrata no Brasil e sobreviveu aos dias atuais, que é também patrimônio cultural e imaterial. A alternativa correta, letra E de Edenilson, este locutor que vos fala. Próxima questão, chegando aí, pessoal, o maracatu, manifestação mais original da cultura popular em Pernambuco, chega ao apogeu durante o... Alternativa A, Natal. Alternativa B, Carnaval. Alternativa C, Semana Santa. Alternativa D, Dia da Consciência Negra. O apogeu do maracatu, todo mundo sabe, é no Carnaval pernambucano. Tá aí a alternativa correta, letra B de bochecha. Pronto, respondemos mais uma aí, pessoal. Concluindo mais uma aula, concluindo com muita perfeição, mais um conteúdo emblemático da história de Pernambuco, garantindo assim a sua preparação focada para este concurso e deixando mais uma frase de motivação para você. A frase do nosso grande Cassius Clay, o grande Muhammad Ali. Eu odiava cada minuto de treinamento, mas eu dizia, não desista. Sofra agora e viva o resto de sua vida como um campeão.
Então essa dica serve para você, meu amigo, serve para você, minha amiga, que está se preparando para o concurso. Este referido concurso, bastante concorrido, bastante complicado, mas se você tiver um treinamento eficiente, um treinamento qualificado, você pode ter certeza que vai ter uma vida de campeão. Preparado aqui pela equipe de campeões do LAC Concursos, o maior site de videoaulas do Brasil, quiçá das Américas. Um grande abraço para você e até a próxima. Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Lac. Inicialmente eu peço desculpa para vocês porque interrompi os seus estudos, mas estou aqui para dar um recado muito rápido, muito breve, falar um pouquinho sobre esse projeto da LAC Concurso de socialização do conhecimento. Nós disponibilizamos essa playlist integralmente organizada aqui no YouTube, de História de Pernambuco. E nós estamos oferecendo para o aluno o seguinte: professor, eu quero um material de apoio da aula. Tem um link aqui embaixo, você clica nesse link, esse link você vai ser direcionado lá para o nosso site, lá concurso, lá tem uma isolada de história, né? De História de Pernambuco, do professor Edenilson, né? Do nosso querido professor Edenilson, e nós estamos fazendo uma cobrança simbólica por esse material. Apenas R$ 9,90. Professor, mas para que tudo isso? Até para conseguir manter toda essa estrutura de conhecimento aqui da LAC Concurso. Tá bom, pessoal? Vamos lá, contribua, ajude aí a gente construir aí um site aí de concursos, um canal no YouTube, né, de concurso público aí, de material de qualidade, de forma gratuita. Beleza? Forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau. Clique lá